Olá pessoal, tudo bem? Já parou para pensar como é que uma máquina consegue pegar um simples rolo de plástico e transformar naqueles objetos super complexos, cheios de detalhes, camada por camada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender exatamente como essa mágica acontece. A grande questão é essa. Parece mesmo um truque, não é? Ver um carretel de filamento virar uma miniatura, uma peça de reposição, o que for. Mas na verdade, de mágico não tem nada. O que tem é uma dança muito bem coreografada entre software, calor e uma mecânica de altíssima precisão. E essa tal mágica tem nome e sobrenome, claro. É FDM, ou modelagem por deposição fundida. A ideia por trás é até que bem simples de entender, olha só. Um fio de plástico é aquecido até derreter, e aí ele é depositado em camadas bem fininhas, uma em cima da outra, até o objeto ficar pronto. É o que chamam de fabricação aditiva, porque a gente constrói adicionando material e não tirando. Beleza, então vamos lá. Rapidinho, o que a gente vai ver? A gente começa com a ideia geral, depois dá uma espiada por dentro da máquina, entende o passo a passo da impressão, vê a diferença entre imprimir com um ou vários materiais e, no final, a gente sonha um pouco com o futuro dessa tecnologia. Para entender como tudo funciona, primeiro a gente precisa conhecer as ferramentas, certo? Então, bora abrir o capô e ver quais são as peças essenciais que fazem uma impressora 3D FDM funcionar. Basicamente, a gente tem aqui 5 heróis trabalhando juntos. O filamento, que é a matéria-prima, o hot end, que é quem esquenta o negócio, o extrusor, que empurra o material, a mesa de impressão, que é o nosso palco, e, claro, a placa controladora, que é o cérebro que comanda toda a operação. Começando pelo filamento. Ele é tipo a tinta da impressora 3D. Vem nesses carretéis e pode ser feito de vários plásticos. Os mais conhecidos são o PLA, que é bem fácil de usar, e também o ABS e o PETG, para quando se precisa de peças mais resistentes. Cada um tem sua manha. Agora, o hot end. A melhor forma de imaginar ele é como uma pistola de cola quente, só que com uma precisão absurda. É ele que esquenta, geralmente entre 180 e 260 graus, para derreter o filamento bem na hora certa. Enquanto isso, o extrusor vai empurrando o plástico na quantidade exata. Tá, mas como esse plástico derretido vai para o lugar certo? Através de um sistema de coordenadas com 3 eixos, igualzinho àquele da aula de matemática. O eixo X move de um lado para o outro, o Y para frente e para trás, e o eixo Z controla a altura, subindo e descendo. Com essa combinação, o bico chega em qualquer cantinho da área de impressão. Bom, já conhecemos as peças. Agora vamos juntar tudo e entender a jornada completa. Como é que um arquivo digital no computador se transforma num objeto físico que a gente pode pegar na mão? Bora seguir o passo a passo. Tudo começa com o modelo 3D. Esse modelo é jogado num programa chamado Slicer, ou fatiador. E o nome já entrega tudo. Ele literalmente fatia o modelo em centenas, às vezes milhares de camadas. Depois, ele traduz tudo isso numa lista de instruções, o famoso G-Code, que é o que a impressora de fato consegue entender. E esse G-Code é a chave do negócio, é a língua que a impressora fala. Cada linha desse código é um comando bem específico, tipo, vá para a coordenada tal, empurre X milímetros de plástico, ajuste a temperatura para Y graus. É o roteiro detalhado de cada movimento da máquina. E aqui que está o pulo do gato, a adesão das camadas. Como o plástico está saindo do bico bem quente, ele se funde, ele gruda na camada de baixo que ainda está morna. É essa fusão que transforma um monte de linhas de plástico soltas em um objeto único e sólido. Ok, até agora a gente falou de impressoras que usam um material de cada vez. Mas e se a gente quiser usar várias cores? Ou até materiais com propriedades diferentes na mesma peça? Aí a gente sobe de nível e entra no mundo da impressão multimaterial. Colocando lado a lado, fica fácil de entender. A impressora monomaterial é mais simples, mais barata e dá menos dor de cabeça. O ponto é que se limita a uma cor por vez. Já a multimaterial, essa abre um universo de possibilidades, mas cobra seu preço. É mais complexa e precisa de uma calibração bem mais cuidadosa. E o que dá para fazer com isso? Bom, o mais óbvio, imprimir peças coloridas. Mas vai muito além. Dá para usar um material de suporte que depois dissolve em água, o que permite criar formas super complexas. Ou, o que ainda é mais legal, combinar o material duro com o flexível na mesma peça. Para isso acontecer, existem basicamente 2 jeitos. Ou a impressora tem vários bicos, cada um com seu filamento, ou ela tem um único bico inteligente que consegue carregar e descarregar filamentos diferentes no meio da impressão. Tudo isso já é impressionante, mas essa tecnologia não para de evoluir de jeito nenhum. Vamos dar uma olhada rápida no que está rolando agora e o que vem por aí, o que está deixando essas máquinas cada vez mais rápidas, espertas e poderosas.
Hoje a velocidade já é outra. Tem impressoras super rápidas, com sistemas como Core XY, coisas que antes eram um processo manual, chato, como nivelar a mesa, agora são automáticas. E os sistemas para trocar filamentos estão cada vez mais eficientes, fazendo trocas rápidas e com menos desperdício de plástico. E a precisão? Olha só esse número, 0,1 milímetro. Essa é uma altura de camada bem comum para uma impressão detalhada. Isso é mais fino que uma folha de papel. É esse nível de resolução que permite criar objetos com superfícies lisinhas e cheias de detalhes. Então, para a gente fechar o ciclo, vamos repassar o fluxo todo. Tudo parte de um modelo 3D, que é fatiado. Daí, a impressora esquenta o filamento, deposita o material com precisão, as camadas vão se acumulando e, pronto, o objeto final aparece. Simples na ideia, genial na execução. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. A impressão 3D FDM está tornando essa passagem do digital para o físico cada vez mais acessível. Com a tecnologia evoluindo nesse ritmo, a questão que fica não é mais o que a gente pode criar, mas sim qual é o verdadeiro limite para a nossa criatividade.